Treinamento físico para pessoas com câncer com o professor Giancarlo Pucci. Está começando mais um Sportcast, o seu podcast para falar sobre saúde e performance. Pessoal, estamos aqui mais uma vez trazendo conteúdo rico para vocês e hoje com o professor Giancarlo Pucci, que trabalha com pessoas com câncer. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, Fernando. Obrigado, Andrezinho. Obrigado, Luiz, pela sua oportunidade. A última vez não deu certo, mas agora vai. Com certeza. Estamos aqui também com os nossos queridos professores. Professor André. Galera, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Vai ser um episódio muito rico, tenho certeza. Um tema muito delicado, às vezes falando sobre doença, mas a importância do exercício físico frente a esses fatores que podem realmente contribuir para que você possa ser bem-sucedido ou mal-sucedido nessa caminhada que é o câncer, né? Uma doença que devasta muitas pessoas. E nosso querido professor Luiz. É isso aí, pessoal. Pega um papel e caneta aí que o professor que veio hoje é crânio, tem muita coisa para nos contribuir. Professor. Pode. Não, pode. Eu falo vídeo e o tamanho da cabeça. Não, o QI é extremamente alto, tá, galera? Diretamente proporcional, pessoal. Brincadeira. Exatamente. Professor, então vamos lá. Conte um pouquinho da sua história, como que o senhor começou na parte da educação física, como que foi se especializando até chegar os dias de hoje. Tá. Boa tarde mais uma vez a todos. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Então, meu nome é Giancarlo Pucci, sou educador físico, sou formado desde 2015 pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. Logo após fiz uma pós-graduação em Fisiologia do Exercício e desde essa época eu sempre vinha trabalhando com a parte de performance, com atletas de fisiculturismo que eu trabalhava. E recentemente fui colocado, fui cair nesse mundo do treinamento para pacientes oncológicos, que a gente chama de pré-habilitação cirúrgica. E 3 anos atrás, quase 4 anos atrás, e daí eu senti a necessidade também de poder agregar mais para os pacientes. Então, aí eu também comecei fisioterapia, onde eu estou no 7º período. Caraca. Hoje também, para que eu possa agregar cada vez mais para os pacientes. Excelente. Já está se formando aí? Esse ano praticamente formando. 4 ou 5 anos? 5 anos. 5 anos. Sensacional. Tem esse ano e mais o ano que vem ainda. Perfeito. Show de bola. E quando que teve, esse start, quando que o senhor achou essa necessidade ou percebeu nela ali, digamos assim, um jeito de poder contribuir tanto com a parte da educação física e agora com a parte fisioterápica, incentivar e mudar, de fato, a vida da pessoa para que ela consiga entrar numa cirurgia, num processo dessa pré-habilitação para poder ir para a cirurgia. Entendi. Cara, eu nunca tinha trabalhado com um paciente oncológico 4 anos atrás. Caraca. Nunca tinha trabalhado com um recente. paciente. É recente. Como que eu caí nesse mundo? O Dr. Ricardo Ari, que é meu aluno também, ele falou, Jean, eu quero fazer um projeto. Eu falei, tá, aqui. Eu pensei, vai ser aquele projeto de carnaval, só pode, né? Daí eu falei, vamos, cara, que projetos que você vai fazer? Só veja o projeto que você vai me falar aí, se for esse de carnaval, já não vamos nem começar. E daí ele falou, não, eu quero que você atenda pacientes, os meus pacientes. Caraca. Quero colocar isso aqui, que ele já vinha de uma linha que ele estava vendo trabalhos, vendo os resultados que os pacientes tinham lá no exterior, Canadá, na Europa, já estava saindo muitos estudos que aplicavam o exercício físico para o paciente oncológico e ele estava vendo os resultados. Então, aqui a gente foi pioneiro na pré-habilitação cirúrgica, que é como chama esse programa. O que seria a pré-habilitação cirúrgica? Ele é um programa multidisciplinar, onde você tem o fisioterapeuta, o educador físico, o médico, o psicólogo, o nutricionista, todos esses profissionais trabalhando de forma conjunta para entregar e maximizar o resultado do paciente oncológico. Perfeito. Então, para que ele tenha uma melhor resposta no tratamento dele, uma melhor resposta no quimioterápico, uma melhor resposta imunológica, diminuir a perda de força, a perda de massa muscular, que a própria doença e o próprio tratamento, eles vão gerar isso para o paciente, Então, quando ele propôs esse projeto, eu falei, cara, vamos.
vamos fazer. Perfeito. Nunca tinha, eu falei, pô, fui com a cara e com a coragem, né? Mas vamos. Só que antes de, lógico, os pacientes oncológicos é diferente de um aluno convencional que a gente atende. É diferente, ele tem certas limitações que a gente tem que levar em consideração. Quais são as principais diferenças que você encontra entre um paciente portador de um câncer e um paciente saudável? visa a saúde, que né? que você diz aí. Cara, sentido. São várias, que depende do estágio que o paciente está com o tumor. Tem vezes que ele vai chegar já extremamente debilitado, tem vezes que ele vai chegar forte, que é recém descobriu o câncer, mas está bem fisicamente. Então, existe várias etapas, várias formas que esse paciente chega. Então, eu já atendi paciente que estava extremamente debilitado e outros que estavam super bem. Olha Então, só. a gente complementou, né, essa capacidade dele para que ele chegasse da melhor forma possível para a cirurgia. Né? Perfeito. Então, a primeira paciente que foi um divisor de águas, que eu me preparei, fui estudar, ele falou, Jean, vai entrar uma paciente, tá? Ela estava com câncer no útero. Tá, um câncer no útero. Cara, ela tava de cama, já tinha perdido 10 quilos. Nossa. Ela não conseguia, não tinha vontade para fazer as coisas de casa, não conseguia comer direito. Em 6 semanas, quando eu digo 6 semanas de atendimento, porque muitas vezes a quimioterapia, ela necessita que o paciente tenha um descanso maior, que ele não consegue, não adianta a gente levar ele para fazer exercício que ele não vai, a fadiga é muito grande. Então, não vai ter uma resposta. Então, a gente espera o efeito da quimioterapia passar. Isso varia muito de paciente para paciente. E daí ela voltando. Então, ao todo de atendimento foram 6 semanas, mas foram 9 semanas. Perfeito. 9 semanas, assim, no total, desde que a gente pegou ela e desde que a gente entregou ela para cirurgia. Ela ganhou 8 quilos depois de 6 semanas. Ela conseguiu voltar a fazer as atividades diárias dela, normalmente dentro de casa. Lógico, com cuidado, né? Não é para sair né, lá, loqueando, que a gente fala. E voltou com a vida dela. Entrou super bem. Eu lembro que tinha um marcador, cara. Eu não vou lembrar o marcador que o médico fala, que o Ricardo falou, que estava em 22. Eu não sei essa categoria agora. Eu sei que eu não consigo operar ela enquanto tiver em 22%, o marcador 22 lá. E esse marcador ele tinha que chegar a 12 para ele conseguir fazer cirurgia, ou seja, ele tinha que diminuir esse tumor ao ponto que ele conseguisse tirar. Porque não adianta você, às vezes, abrir e vai fazer a cirurgia, não vai conseguir tirar toda a doença e fecha de novo, entendeu? Nossa. Então, tinha que tirar. Com o exercício, a gente conseguiu diminuir para 13. Caraca, olha que Diminuiu esse marcador em 6 semanas para 13. Ele falou, já agora eu consigo operar ela. 13, não é o 12, mas já consigo fazer a cirurgia nela. Cara, ele tirou. Pô, tá bem zaço, tava Que bem zaço. espetáculo, hein? Saiu, ela ficou um tempinho a mais porque era muito grande a extensão do tumor, mas era no tamanho que dava para operar. Então, Perfeito. foi fantástico, cara. Ali, com essa paciente, eu vi o que o exercício fez com ela, que ela saiu de um estado extremamente cansada, sem vontade de fazer nada, abaixo do peso. O exercício voltou ela a ter condicionamento físico para fazer o dia a dia. A parte psicológica estava bem, ganhou 8 quilos. Então, a gente começou. Então, ali eu falei, cara, dá certo. Então, você veja, o exercício, quando bem direcionado... Ali, cara, eu falei... Cara do céu, dá certo, funciona. E dali eu comecei a querer estudar cada vez mais. Eu estudava o câncer lá, o exercício com o câncer, tudo, mas daí eu acabei querendo ir cada vez mais. Por isso, daí eu também entrei já na faculdade de fisioterapia para poder agregar mais. Perfeito. E, professor, qual que é o real impacto do treinamento de força, da musculação para pacientes com câncer? É o músculo propriamente dito? É a prática que vai robustecendo, como o professor falou, o sistema imunológico e tal? O que você observa, né, você que tem essa expertise, que está vivenciando tudo isso e consegue observar essa diferenciação na vida real, né? Cara, não é só o músculo, a gente trabalha em todas as partes. A parte cardiorrespiratória, a gente trabalha a parte de força e musculação, né? Parte de músculo, flexibilidade e mobilidade. Então, quando a gente avalia, a gente vê o que esse paciente está com maior déficit. Perfeito. Né? Então, a gente sabe que
massa muscular e baixa força está relacionado a uma maior mortalidade, maior risco de quedas, né, a maior tempo de internamento. Paciente com uma capacidade cardiorrespiratória menor está associada com problemas, infecção, parte cardiopulmonar maior. Então, tudo isso a gente tem que avaliar para ver qual é o ponto que o paciente está precisando mais. A gente trabalha tudo, mas a gente fala, puta, a parte cardiorrespiratória tá pior, vamos focar nisso aqui, porque isso aqui vai ser de extrema importância para ele lá. Vai receber anestesia, vai passar pelo estresse cirúrgico, então ele precisa ter uma capacidade cardiorrespiratória boa. Não só o músculo. O músculo é fundamental. Perfeito. É diferente, porque vai também trazer pela parte metabólica. Mas qual que é, desse ponto pré-requisito, quais são os valores quantitativos, assim, para uma habilitação ok para ir para cirurgia, por exemplo? Você fala... O tempo? Você fala em parâmetros cardiovasculares, de força. Você sabe trazer em números o que seria um marcador bom? Por exemplo, um VO2, um nível de força, de pressão manual. Como que você coleta esses dados? Como que é esse processo de avaliação? Ou é muito particular, né? Ou é muito individual? Ele varia muito de paciente para paciente. Porque a gente tem na literatura hoje, eles padronizam uma forma de avaliação para todos. Perfeito. Né? Mas a forma de avaliar também é individualizada. Então, vamos lá, pacientes que têm... Eu não posso fazer, por exemplo, uma ventilometria com um paciente que está extremamente debilitado. Perfeito. Não vai funcionar. Não tem nem como colocar uma máscara nele ali para que eu consiga ver como é que está a parte de VO2 dele, como é que está a recuperação cardíaca dele no primeiro minuto. Então, isso vai variar muito. Tem paciente que está bem, a gente consegue avaliar. A gente faz o sit to stand, que é para avaliar a força de membros inferiores. A gente faz o hand grip também, que está relacionada à força global, né, que ele avalia. A ventilometria, faz os testes de bioimpedância, para a gente ver como é que está a composição corporal dele. Perfeito. Dele ou dela. Então, tudo depende do estado do paciente, porque não tem como fazer um padrão, né, para eles. Perfeito. Assim, quanto melhor esse paciente tiver, menor é o tempo de intervenção que a gente vai estar tendo. E, consequentemente, mais dados, né, para coletar daí, né? Mais dados para coletar. A gente tem que, o tempo mínimo, até na literatura, para a gente estar fazendo a pré-habilitação é entre 4 a 6 semanas, né? Daí, uma vez eu fui fazer uma palestra, falar desse tempo, mas da onde que vem esse tempo? Esse número mágico? Né? É que as capacidades cardiorrespiratória, força, flexibilidade, eles vão começar a ter uma modificação a partir de 2 a 3 semanas. Mas só depois de 8, 12 semanas que se consegue ver um resultado mais palpável. Perfeito. Né? Então, por isso, quanto mais condicionado esse paciente está, menos tempo de intervenção a gente coloca. Quanto mais debilitado, ele vai precisar de mais tempo. Perfeito. Então o protocolo é bem individualizado, né? Até esses dias eu tava... Esses dias não. Agora, né? Até hoje eu terminei um livro sobre avaliação física, né? Daí fala sobre avaliação para idosos. Aleluia, terminou. Mas esse cara quer terminar o livro em 2 dias, velho. Não dá. Não, eu tava degustando a obra, né? Até agora eu tenho um pouco mais de propriedade. Agora vai sair pra aquela conversar. aula. Vai sair. É que eu prometi uma aula pra eles, né? Sobre avaliação e daí tá 3 anos... Estamos esperando aqui. Não, mas vai sair. Mais 2 anos a gente conversa. Não, e aí é o seguinte, né? Tem muitos testes que eles mostram como se faz, dão parâmetros para que você tenha uma métrica objetiva, mas eles não dão os dados para você mensurar essas pessoas. Por quê? Porque não tem como mensurar. Porque é algo muito específico e cada pessoa tem suas idiosincrasias ali que não permitem com que você tenha parâmetro de comparação. Daí o que eles falam? Não, são particularidades, né? Daí o que eles falam? Eles falam que você tem que criar esse parâmetro com base em como ele estava antes. Exatamente. Então, naturalmente, você, que nem o professor, com a sua expertise, cria os melhores métodos ali, né? Pega eles, cria uma metodologia, aplica depois de algumas semanas, né? As semanas que o médico, por vezes, passar para você, e aí depois reavalie. Essa comparação é o parâmetro ótimo, né? Vamos dizer assim. Então, a gente faz avaliação e estratificação de risco, né, do paciente. Então, quando a gente avalia, a gente dá esse resultado para o médico, prevendo, ele está com um risco elevado de ir para cirurgia, ele está com risco moderado de ir para cirurgia, ele está com risco baixo de ir para cirurgia. Então, quando ele dá 3 componentes ruins,
abaixo, então a gente dá com alto risco uma estratificação de risco de alto risco. Entendi. Entendeu? Então, quando a gente vai fazer essas avaliações, a gente passa assim, ó, tá ruim, Uhum. tá ruim. E assim, capacitar o paciente, ele não vai ser benéfico só para o paciente, ele vai ser benéfico para o cirurgião, ele vai ser benéfico para o hospital, que quanto menor tempo o paciente está lá, é menor chance de ele adquirir uma infecção. Quanto maior, mais rápido ele começar a andar, sair do leito, é melhor para ele. Então, esse é o objetivo. Perfeito. Muito Porque a bom. própria cirurgia vai debilitar muito. Então, Vai. se você já está debilitado e vai para uma cirurgia bem debilitado, é aquilo que a gente conversou, a famosa roleta russa, né? Exatamente. Pode ser que volte, pode ser que não. Agora, quando você não, tô bem, tô tranquilo, porra, melhorei cardiorrespiratório, melhorei força, tô sentindo que tô legal, aí você vai pra cirurgia e a própria cirurgia já vai te debilitar. Exatamente. Então, em vez de você ir lá pra -5, você fica ali no 1-0. Exatamente, Entendeu? reserva funcional. Perfeito. Eu falei, agora há pouco a gente estava falando sobre um estudo que saiu no New England Journal, que ele pegou pacientes oncológicos que fizeram a terapia adjuvante, ou seja, eles fizeram a cirurgia e fizeram a quimioterapia após a cirurgia. Quando eles terminaram a cirurgia, foram submetidos a um protocolo de exercícios, né? Uhum. Então, tinha o grupo teste e tinha o grupo que sofreu a intervenção com exercícios. O grupo que sofreu a intervenção com exercícios, ele teve uma porcentagem de 38% menor de mortalidade Caraca, em comparação ao grupo padrão. é muita E coisa. teve 27 e 28% menos chance de ter uma recidiva ou de ter um novo tumor. Caraca. Porque tem o teste se você ter a recidiva, que vai voltar o mesmo tumor, e às vezes você pode estar desenvolvendo um outro tipo de tumor também. Cara, Ou seja, o exercício, ele de Realmente fato, muda completamente. tendo né? em vista, a gente sempre fala isso, né? No nosso podcast, a importância do exercício físico para a qualidade de vida, de modo geral, a longo prazo. Na tua prática, na tua experiência prática, você consegue observar pessoas que são acometidas por câncer que treinam e pessoas que são sedentárias, e quais são as diferenças entre essas pessoas assim que você recebe para atender de uma pessoa que já é treinada e uma pessoa extremamente sedentária que foi acometida por câncer? Você consegue visualizar isso na tua prática? Da importância do exercício? Assim? Quais são as principais diferenças entre essas pessoas? Então, assim, antigamente os médicos, eles tinham, tempos atrás, falavam assim, fui diagnosticado com câncer. Repouso. E o repouso é o pior que você pode colocar para um paciente. Isso, lógico, não é dito só por mim, Giancarlo, educador físico, não. Os médicos falam, fisioterapeutas falam, nutricionistas falam. O repouso, ele é o pior inimigo para um paciente oncológico. Então, o que ele puder ficar ativo, melhor. Lógico, quanto mais condicionado, é melhor. Ele, foi acometido. Porque a pessoa, ela pode ser acometida com câncer estando bem fisicamente, ela pode ser acometida com câncer estando debilitada, sedentária. Lógico que aquele que é sedentário vai ter a capacidade funcional dele vai ser debilitado muito antes que a pessoa que está bem fisicamente. Agora, o que vai depender se ele vai continuar bem, se ele vai regredir na capacidade funcional dele? O tipo do tumor, que às vezes varia de tumor para tumor, são mais de 100 tipos de câncer, né? Então, cada um tem uma forma de se manifestar no paciente. Então, uns passam ileso, ficam tranquilíssimos, enquanto para outros é muito mais agressivo. Então, tudo depende do tipo de tumor, sabe? De câncer. Caraca, muito interessante, né? Qual que era aquele caso que a gente estava comentando? Né, se puder comentar, inclusive para o pessoal. Claro, a última paciente que a gente atendeu. Chegou lá com 126 Isso. batimentos. Então, faz 2 meses ali em novembro, chegou uma paciente onde ela estava com câncer no esôfago, né? E extremamente debilitada. Ela não conseguia andar. Para chegar no consultório, ali na sala de avaliação, ela teve que ser ajudada. Então, ela sentava... Ela gemia, gente. Eu pensei, meu Deus do céu, né? Vai ter um ataque essa mulher aqui. Mas vamos ver o que está acontecendo. E daí,
tirando os sinais vitais dela, frequência cardíaca 127 em repouso, isso aqui é muito alto, uma frequência cardíaca de 127 batimentos. Ela não conseguiu realizar o teste, nem tinha nem como eu querer colocar um teste de ventilometria nela, o teste de sentar e levantar, ela não tinha força para isso. Então, a gente fez uma pré-habilitação nela de 2 meses, 8 semanas, cravadinho, porque ela tinha cirurgia na data certinha ali para fazer. Ela já tinha acabado a quimioterapia dela quando a gente começou o atendimento nela. E a gente não pode também estender tanto do fim da quimioterapia, radioterapia, do tratamento, que é o neoadjuvante, que a gente estava falando agora há pouco. Não pode deixar estender tanto ao ponto de se tumor voltar a aumentar ou desenvolver. 8 semanas depois, a gente reavaliou ela, fizemos todo o protocolo de treinamentos, baseado nas condições físicas dela, que não tinha força, não tinha massa muscular, não tinha capacidade cardiorrespiratória, frequência cardíaca estourando. A pressão até estava dentro dos padrões, tá? Antes de iniciar, eu falei, eu quero que você vá num cardiologista, eu quero atestado aqui que está tudo certo, não tem nenhuma arritmia, não tem nada que impeça você de estar fazendo exercício. Não tinha nada, começamos o protocolo com ela. Depois de 8 semanas, a gente reavaliou, né? Ela conseguia fazer o teste de sentar e levantar, que é o sit to stand, que ela não conseguiu em nenhum. Em 30 segundos, ela fez 14, ou seja, uma baita evolução em 8 semanas. Então, aquilo que a gente vê na literatura, que é de 4 a 6 semanas para a gente começar a ver alguma mudança no paciente, e 8 a 12, estava dentro. Está dentro, funciona. E frequência cardíaca dela em repouso estava em 80, ou seja... Nossa, baixou muito. Fantástico, foi fantástico. Ela fez a cirurgia, ela retirou o esôfago, então fez uma incisão aqui e outra na lateral do corpo. Ela retirou, estômago sobe, fecha ali. Cara, ela não ficou um dia na UTI. Ela ficou 3 dias no quarto direto. Não ficou na UTI, teve alta hospitalar e depois de 2 semanas ela teve alta ambulatorial, que é onde ela já está tranquila, já pode ficar em casa, só vai fazer uma volta ali, acho que 6 meses depois, se eu não me engano, ali para ver como é que está o andamento da cicatrização, tudo. Caraca. Cara, aí a gente chama atenção novamente para a importância do exercício, né? Porque provavelmente não foi o câncer que colocou ela numa situação tão debilitada, né? De não conseguir sentar, levantar, de ter uma frequência cardíaca de repouso tão alta. Muito provavelmente uma pessoa que já é sedentária. Exatamente. Que naquela situação ali com a doença, já estava incapaz de conseguir fazer testes básicos, né? Não, ela já era. Como a gente tem. Então, ressaltando novamente, né, a importância do exercício físico, tanto para manter o nosso sistema imunológico forte, quanto para estar preparado para uma possível intercorrência que venha, né? Ninguém está livre de ser acometido por uma doença tão devastadora assim, que é o câncer. E a gente sempre ressalta isso, né? A importância desse trabalho da musculação, do ganho de força, de boas condições cardiovasculares, né? Para que todo mundo esteja o mínimo de preparo diante de uma situação tão difícil, né? Que é exatamente. E uma coisa que eles colocaram nesse estudo do New England Journal é que o exercício, ele não é mais opcional. Ele não é mais opcional. Eu quero fazer... Não, o exercício, ele tem que fazer parte do tratamento. Ele não é complementar. Ele é o tratamento em si, juntamente com a parte medicamentosa, com a parte nutricional, com a parte quimioterápica, médica, tudo. Ele é parte, não tem paralelo, não, é junto, tem que estar. Foi diagnosticado, hoje, graças a Deus, está tendo uma mudança nessa forma dos médicos verem a importância. Porque normalmente vai para cirurgia, tem que fazer, não. Agora eles estão vendo a importância que é de você preparar o paciente. E eu estou trazendo assim agora para a parte oncológica, mas esse preparo ele vai para pacientes que vão fazer uma cirurgia de médio a grande porte torácica, cardíaca, pulmonar, gastrointestinal, colo retal, todos os tipos de cirurgia, exatamente, todo tipo de cirurgia. Então a pré-habilitação ela não é exclusiva da oncologia, é total. Então, interessante, né? Você vê que quanto mais, né, o que a gente sempre fala, né? É você ser um guerreiro no jardim, né? Não um jardineiro na guerra. Ou seja, traduzindo isso para a parte de treinamento, é justamente isso.
você entender que o exercício hoje, graças a Deus, está mudando um pouco. Isso. Né? Infelizmente, tem muito ainda que o pessoal só vai, tipo, só pela estética. Então, não vê a funcionalidade. Exatamente. Porque a gente sempre fala que, poxa, legal, o bodybuilder é massa e tal. Só que o pessoal, às vezes, foge disso porque hoje tá só isso. E é só estética, né? Isso. E uma das coisas que eu falo para os pacientes é que, ó, eu não tô buscando estética com você. Quando eu falo em a gente vai fazer treinamento resistido, ou às vezes a gente tem que colocar, às vezes, a forma, nós vamos fazer musculação, que às vezes tem musculação, eles já associam, linkam com academia, gente forte. E falei, não é isso aqui. A gente quer preparar você para que o teu risco cirúrgico, menor probabilidade de complicações, um tempo de internamento menor. É isso que a gente quer proporcionar, né, para o paciente. E não estética. Estética fica em segundo plano. A estética, se vir junto, ótimo, né? Perfeito. Mas não é o caso. É uma consequência. Exatamente. Eu estava, inclusive, lendo para variar, né, o livro do nosso querido Zezé de Camargo, né, o professor José Cassidori. E fala isso, que antigamente tinha muito a questão da cultura ao físico, que é justamente o quê? Você buscar esse autoaperfeiçoamento. E hoje está muito nesse hype aí de corpo e tal. Então esqueceu de fato, não, vou me aprimorar, então, cada vez eu quero ficar melhor, para ficar bem. Exato. O pessoal que chega ali nos 40, 50, poxa, se não começou, pô, já tá tarde, cara. Pô, pra curtir o netinho, sabe? Pra brincar. Então, daqui a pouco, vou, não sei o que, o cara tá lá, cometido no sofá, não consegue andar e bengala. Então, Inclusive, pessoal... Oi, pode falar? Não, desculpe, até falar Não, isso por que você favor. falou, que até teve um paciente que falou, mas eu vou começar agora. Ele tem 70 anos. Ele falou, mas agora que eu vou começar a fazer isso? Eu falei, mas não quer tarde. Perfeito. O negócio, a pergunta que eu quero fazer para o senhor é como que o senhor quer ficar daqui para frente? Daqui para trás a gente sabe como é que o senhor está agora, hoje, mas daqui para frente o senhor quer ter qualidade de vida? O senhor quer conseguir lavar o cabelo, ir no banheiro sozinho, se alimentar sozinho? Então, isso daí é atividade de vida diária. Perfeito. É tempo. Nunca é... Hoje é o melhor dia para isso, né? Hoje é o melhor dia. Não, segunda-feira. Não, vai hoje. Hoje é o melhor dia. Vai hoje. Porque o pessoal deixa tudo pra segunda-feira. Não, segunda-feira. E nunca vai. E nunca vai. Nunca vai, Não, que acho que sempre na dá um outra imprevisto. segunda. E, professor, queria te fazer uma pergunta. Por favor. Que gostaria que você que tenha a experiência, que tenha a vivência, que você pudesse dar um exemplo para nós de uma pessoa que descobriu que está com câncer e daí vai para cirurgia, para químio e para radioterapia, como o professor muito bem colocou para nós. E ela não faz exercício físico, e qual que é o tempo de recuperação? Aproximadamente, né? O que acontece, qual que é a percepção que ela tem acerca de todo o processo que ela passa, que é muito debilitante, desafiador, em contraposição a uma pessoa que tem o acompanhamento com o professor lá, que tem todo esse preparo, que tem o cuidado, e né, qual que é o tempo de recuperação, como ela se sente e como ela fica depois. Cara, não tem é igual a gente fala na musculação, não tem um tempo médio que a gente consiga falar pra você, ó, em 8 semanas você tá grande. Da mesma forma, não tem como, porque tudo vai depender de como ela chega. Vamos dizer, uma pessoa sedentária. Vamos pegar essa paciente que eu atendi lá em novembro, né? Perfeito. Eu falo assim, há quanto tempo quanto tempo de cirurgia, quanto tempo de recuperação após a cirurgia? Nenhum. Porque ela não vai para a cirurgia daquele jeito, ela não aguenta. Se ela entrar, ela não sai, entendeu? Então, quanto mais debilitado, o médico, deveria ser dessa forma pelo menos, né? Não vai colocar ela numa mesa cirúrgica, porque tem anestesia, que força a parte cardiorrespiratória, né? O ato cirúrgico, cara, a pessoa vai ser aberta, vai mexer, vai ter depois probabilidade de infecção. Então, se a pessoa já está com uma reserva funcional debilitada, qual que é a chance dela sair rápido do hospital? Não vai. Né? Ela vai ter uma maior probabilidade de ter complicações, infecção hospitalar e assim por diante. E tudo depende, é individualizado. Por isso que eu falei que nem ali, quando a gente vai fazer a avaliação deles, não dá para mim dizer para você, Luiz, você vai fazer a cirurgia e em 5 dias você está em casa. Não tem como. Entendeu? Perfeito. Então, depende de como a gente avaliar e como a gente vai entregar. Que nem eu falei, alguns pacientes, a gente não tem tanto tempo, a gente tem que entregar o melhor possível, porque não dá para esperar para a cirurgia. Entendi. Ela é eletiva, mas já eu tenho 6 semanas para fazer a cirurgia. Eu quero que você melhore ela o que você conseguir.
Aí a gente faz um trabalho mais intensivo com ela. Em vez a gente aumenta a frequência semanal dela, a gente coloca ali a parte de musculação, uma quantidade certa, cardiorrespiratório outra, mobilidade, flexibilidade, para que a gente consiga entregar ela da melhor forma possível ali para a cirurgia. Tem pacientes, que nem eu falei, a cirurgia é letiva, a gente tem um tempo hábil para poder estar trabalhando com ele. Seja 6, 7, 8, 10 semanas, 12 semanas. Quanto mais tempo, melhor. Melhor para nós, melhor para o paciente. Mas tem alguns que não tem como. Nessa situação, quanto mais cedo a pessoa descobre o câncer, também é melhor, né? Porque tem também a intercorrência do câncer tá desenvolvendo rápido. Isso, e também. tem que tomar uma medida mais drástica, que às vezes não dá tempo de fazer essa pré-habilitação, né? Ao tratamento. Então, às vezes, o médico tem que intervir de uma maneira mais rápida e talvez mais invasiva, aumentando o risco dessa pessoa, né? Por conta por isso que também é importante essa questão de avaliação periódica, né? Para saber, principalmente quando essa pessoa ela já tem casos na família com câncer ou até mesmo como outras doenças, né? Que você bem colocou. Não é só a pré-habilitação para o paciente oncológico, mas tem também a obesidade, tem a diabetes, a hipertensão, doenças coronarianas. Então, se você tem casos, né? Pai, mãe, irmão, que tem alguma doença, tem algum histórico, perdeu algum ente querido por essas doenças, é importante que periodicamente você visite ao médico para fazer exames para saber como é que está a sua saúde. Porque, como o professor falou, às vezes descobre muito tarde, quando já está manifestando os sintomas da doença, e aí muitas vezes pode ser tarde, né? Exatamente. E assim, até me fugiu, me deu um lápis aqui agora. Vai que vai já. Hã? Vai que vai já. Já volta, Me deu um lápis aqui. Você falou, eu fui e perdi o rumo do pensamento. Mas nós estávamos falando ali da questão do tempo, né? Da diferença de uma pessoa que faz esse preparo... Pré-habilitação, né? Lembrei. Eu estava querendo falar assim para não esquecer. Então, normalmente, quando o paciente oncológico chega, ele não chega só com o câncer. Ele já vem com um combo completo. A maior parte dos hipertensão, diabetes ou uma pré-diabetes, dislipidemia. Alguns já são cardiopatas, já tem marca-passo, já tomam beta-bloqueadores. Então, cara, quanto mais comorbidades esse paciente vai, maior é o cuidado, maior é o tempo que a gente tem que estar intervindo, mais necessário para estar preparando ele. Então, aquilo que a gente fala na educação física, no treinamento, na individualidade, que às vezes a gente não vê muito essa individualidade sendo colocada realmente em xeque, quando você vai fazer uma periodização para algum aluno, nas academias, é tudo padronizado. Com o paciente oncológico, não. Você tem, de todas as formas, fazer individualizado, a avaliação individualizada, o protocolo individualizado, o atendimento individualizado, para que se consiga entregar o que aquele paciente precisa. Perfeito. Tá? E, por exemplo, assim, que nem, vou dar um exemplo pessoal que muitos nos assistem, hein, graças a Deus, milhões de visualizações. Aproveitando já, né? Deixa seu like, curta e compartilha, não dá pra perder o gancho, entendeu? Você Já. que tá assistindo, por favor, Por favor, compartilha com seus amiguinhos aí. Como que essa pessoa, às vezes, poxa, descobri, mas eu não tenho condição, consigo só pagar uma academia lá no bairro. Então, como que essa pessoa ela consegue iniciar o treinamento? Ela pode ir com uma musculação básica, por exemplo, um cardiovascular de baixa intensidade e vai agregando. Consigo já meter um hitzão. Como que essa pessoa consegue começar uma rotina de exercícios, né, tanto de mobilidade, flexibilidade, se às vezes claro, né, que nem a gente conversou aqui, roleta russa, poxa. Arroz com feijão, né? Não tem como individualizar. Entendeu? Tipo, o basicão. Poxa, o que eu consigo fazer? Tem como essa pessoa melhorar, professor, entendeu? basicamente, né? O que o Fernando quer. Você tá falando assim, se ela vai numa academia... Se eu tô na academia, posso alternar uma coisinha com a outra? Eu faço Acho que uma nessa musculação situação básica. aquilo que você tá falando assim, que talvez não tenha condições de pagar um personal ou fazer uma avaliação com você. Perfeito. Né? Isso, não tem todo esse suporte financeiro até para buscar esse tipo de intervenção. O que você pode dar de dica para essa pessoa que não tem, né? Tá, deixa eu puxar um pouquinho. Um pouquinho antes de eu entrar nessa pergunta. Aí você me lembrar essa pergunta daqui a pouco, eu vou esquecer. Não, já tá. Então, quando eu comecei os atendimentos, eu via que eles tinham uma dificuldade. Primeiro, local.
né? Nem todo paciente consegue e muito menos tem psicológico e muito menos quer para uma academia convencional. Então, já imaginou lá uma paciente oncológica onde ela está fazendo quimioterapia, onde o cabelo já está caindo, está ralinho, usa turbante. Ela vai para uma academia convencional. O que a gente vê numa academia convencional hoje? A maior parte da mulherada, desfile, roupa de marca, cabelão, não sei o quê, maquiar. Agora é tudo maquiada, não vai para treinar, vai para desfilar. Como é que uma paciente dessa vai se sentir bem e tranquila para ela treinar numa academia? Imagina lá, ela vai fazer um exercício lá, tá vendo a mulher aqui toda produzida assim, cara, ela não tem psicológico. Cortada só o pó ali. Exato, ela não tem psicológico. Ela foi a primeira vez, no segundo dia ela não vai. Então essa era uma dificuldade que eu vi, que eu falei pro Ricardo, cara, isso é uma dificuldade. Então, às vezes, eu pedia pro Bolha lá, Bolha, que ele tinha um estúdio, eu falei, Bolha, tem como eu fazer o atendimento dessa paciente lá? Não, tem, cara. E os que não podiam se locomover, os que não podiam ir, eu atendia em casa. Ah, entendi. Então, às vezes, eu ia em casa também, então fazia esse deslocamento. Mas daí, por isso, veio a ideia de eu abrir o próprio estúdio. Perfeito. Onde lá a gente atende exclusivamente pacientes em pré-habilitação, mas trazendo para a parte oncológica, que é o que a gente atende lá, onde ele vai ter segurança, onde ele vai ter segurança, um local completamente tranquilo para ele, não vai ter um monte de gente, limpinho, sabe, com menor probabilidade de infecção ali. Cara, pensei em tudo ali para que o paciente oncológico tivesse o conforto ali, a tranquilidade, se sentisse em casa para que ele vá, porque não é só a gente propor, o paciente precisa aderir ao programa, senão o resultado não vem. Então, essa foi o nosso propósito. Entrando na pergunta, agora... Aquelas dicas que você tem, né, para quem não tem essas condições. Para quem não tem a condição, então... Ali, quando tem o encaminhamento, a gente tem 2 tipos. Tem os pacientes que são de convênio, tem os particulares, mas tem os do SUS, né? E eu falei para ele, cara, não vamos diferenciar o tratamento. Os do SUS não têm condição, a gente chama que é uma avaliação... me fugiu o nome lá agora. Mas é uma acessível para o paciente e a gente tem planos ali também para o paciente que ele consiga. Então, a gente coloca, às vezes, dois alunos que têm uma condição física semelhante para que a gente consiga atender e baixar o custo desse Sensacional. paciente. Mas o SUS subsidia esse Não, custo? Como é que é? Não, ele não subsidia. Mas a gente tenta entregar com o menor custo possível para que ele tenha condição. Espetáculo, hein? Muito bom. A gente tenta. Então, a gente baixou... Teve uma moça, essa paciente do SUS que a gente atendeu, essa paciente da esofagectomia, a gente fez, 30% do valor. Nossa. Para ela conseguir. Já Não, esse eu consigo. acessível. É um valor mais acessível. Lógico, tem uns que não, mesmo assim, não conseguem, mas a gente tenta fazer, não quer, então vamos fazer o seguinte... Vamos ver o que eu posso fazer por você. Eu vou te passar um protocolo. Quero que você vai ficar em contato comigo o tempo inteiro. Eu vou ficar cobrando de você para que você faça. Eu quero que você me dê feedback para ver como é que você está fazendo. Eu mando vídeo para ele, mostrando como é que eu quero que faça. Ele me manda vídeo de volta para ver como é que ele está fazendo. Só que a maioria também tem uma outra questão. A maioria é idoso. Então, às vezes, depende de filho, depende de cuidador. Então, a gente tem que adaptar ao paciente, por isso a individualidade. Então, cada um é diferente na forma da gente ter esse manejo, sabe? Mas sempre dá pra fazer algo, né? Que nem o professor entrega o melhor, deixa super acessível. Pô, não consigo. Cara, talvez dê pra fazer um pouco em casa, né? Como o professor falou, home care, talvez mas assim, um o paciente ele vai ali. ter que fazer as caminhadas dele no dia a dia, todo dia. Não é mais opção, assim, sabe? E outra, não é um paciente que quer emagrecer lá, estética, que você quer fazer, quer, não quer, beleza. É diferente, né? Quando o paciente sai ali, a gente atendeu ele, no outro dia manda mensagem, como é que o senhor tá? Como é que a senhora tá? Tá sentindo algum colateral mais forte? Dia de quimioterapia. Vai fazer quimioterapia hoje e amanhã. Como é que o senhor tá se sentindo hoje? Tá tudo bem? Tá tendo alguma reação, algum colateral que impossibilite o senhor de tá indo hoje pro treino? Então, tem que ter esse cuidado. Tem que ter esse cuidado. Às vezes o próprio
hoje em dia é tão acessível, né? Você vê que tem, por exemplo, aí vários locais, não, né? Vários aplicativos que você compra online, por exemplo, uma bicicletinha de spinning. Tem. Né? Você consegue fazer parceladão. Então, poxa, às vezes você acha que é interessante, né? Uma pessoa, uma própria bicicletinha, dá aquele pedalzinho, Claro. né? Alguma coisa. Cara, o que você puder fazer, agrega. Uma caminhada, uma bicicleta. Tem pacientes que não têm condição de fazer uma caminhada, então aquela bicicleta horizontal é o ideal. Alguns Perfeito. conseguem comprar, tem em casa. Os que não conseguem também, a gente atende lá, a gente faz essa parte cardiorrespiratória. Então, quando a gente montou, inclusive até na questão dos equipamentos, quando a gente foi montar o estúdio, a gente pensou exclusivamente no paciente oncológico. Se eu vou comprar uma barra, por exemplo, na hora de montar, eu estava pensando em pegar uma barra olímpica, né? Daí eu parei. Não, como é que um paciente vai segurar uma barra olímpica? Não tem força, tem 20 quilos uma barra. Então, as barras foram pensadas nela, os equipamentos, esteira, a bicicleta horizontal, tudo isso lá para que o cara consiga... foi pensado nele. O que ele precisa? Pesos mais pesados, uma barra mais leve para poder fazer. Tudo foi baseado no paciente oncológico lá. Professor, como é que é essa questão do psicológico? Eu acredito que toda vez que você recebe um diagnóstico de um câncer, com certeza deve abalar muito, né? Como que você percebe, assim, a recuperação dos pacientes que às vezes chegam mais abalados psicologicamente, mas por outro lado eu acredito também que tem aqueles que, não, vamos aí, apareceu, mas vamos lutar. Você acredita que o psicológico ele é um fator chave para o tratamento ser bem sucedido? Fundamental. Como é que você percebe um dos pontos. Primeiro, quando eu comecei, eu tive que trabalhar o meu psicológico. Eu imagino, né? Porque é uma situação delicada. Né? Porque assim, eu nunca tive... a primeira paciente que eu atendi, cara, é um choque. É um choque. Você vê aquela pessoa debilitada e você fica... O que dá, o que não dá. Essa pessoa confia muito em você, né? Confia, cara. Isso é e ela teve uma entrega fundamental. Ela falou, não, eu quero viver. Nossa. Eu quero viver, eu vou fazer isso aqui até o final. E viveu, né? Passou pela cirurgia. Mas o psicológico afeta, cara. E assim, o exercício, a parte nutricional, quando o paciente vê que tem pessoas mesmo que estão se importando com ela, que querem que ela melhore, ela começa a responder melhor. Ela começa a melhorar, a ansiedade diminui, a depressão diminui, que nem essa paciente, ela estava o tempo inteiro em depressão acamada, não queria fazer nada. E quando ela... É um trabalho multidisciplinar, lógico, não estou falando só de mim. Foi um trabalho entre eu, médico, nutricionista, né, fisioterapeuta, que estava lá com ela, e ela foi melhorando aos pouquinhos, cara, foi evoluindo, foi comendo, ganhou peso, tava animada de novo. Para a escola da filha, ela não ia. Ela começou a ir nas reuniões do colégio normalmente, passear com a filha. Nossa. Cara, quando você vê que você consegue ajudar essa paciente a devolver o dia a dia dela e o convívio familiar, né, do jeito, da melhor forma possível, você começa a fazer, puta, faz sentido. Você consegue. Então, o psicológico, ele é fundamental até no paciente aderir o que você está fazendo. Quando ele começa a ver que está tendo resultado, aí ele começa a se animar. Ele fala, nossa, vai dar certo. Perfeito. Vai dar certo. E ele começa a ir mais, e mais, e mais. E os resultados, né, são indiscutíveis. Falam por si, né? Falam por si, exatamente. E, professor, mas essa adesão ao protocolo, ela está muito relacionada com a tua destreza em conscientizar esse paciente de certa forma, né? Porque no sentido de que para que ele starte o projeto, ele tem que compreender que você está com um excelente direcionamento e essa pessoa possa depositar a confiança dela em você, né? E você precisa fazer com que ela acredite no teu trabalho. Se ela não acreditar no que você está fazendo, você não vai. Se você for contratar vai lá, arrumar o teu carro, você vai conversar com o cara, você não acredita, você olha... Perfeito. Você vai ficar com 2, 3 pés atrás. Então, você precisa fazer com que esse paciente sinta que a gente se importa. E a gente se importa com ele. As pessoas percebem quando a gente... Em qualquer lugar, né? As pessoas percebem quando você se importa com elas ou não, né? É claro que sente. E esse cuidado que a gente tem ali, ela foi... Vamos fazer hoje. Foi que nem eu falei anteriormente. Ela foi fazer o exercício lá com nós, foi fazer
o treinamento, no outro dia a gente tá mandando mensagem. Como é que o senhor tá se sentindo? Como é que a senhora tá se sentindo? Cara, Teve algum diferente. colateral? Então, quando que você teve, assim, alguém numa academia, alguma outra, assim, que mandou mensagem no outro dia pra você diferente. perguntando como é que foi o treino? Só depois de 7 dias, né? A pessoa não passa na catraca. E Aham. aí, você está sumido? Tá sumindo? 7 Que dias. aconteceu? E olha lá, depois de um mês, oi, vi que você não tá vindo mais, né? É verdade. Então, depois vai, mas assim, a gente se importa mesmo. E quando o exercício é para um paciente oncológico, aí você tem outras variáveis, comorbidades que ele tem. A quimioterapia, radioterapia, imunoterapia. Então, tem todos esses que a gente tem que levar em consideração, que ele pode ter, às vezes, um cansaço um pouquinho a mais no outro dia. A gente pergunta, como é que o senhor está se sentindo? Está muito cansado hoje? Porque às vezes pode, que daí a gente tem também aquela sensibilidade para ver, vamos pisar um pouquinho no freio, né? Vamos regredir um pouquinho as descargas, intensidade, né? Volume de treino, para que ele não se sinta tão cansado, Perfeito. tão cansado. Porque o paciente, cara, por que o paciente oncológico ele tem que fazer exercício e não pode ficar principalmente descansando? Já ouviram falar que o paciente oncológico normalmente ele tem aquele cansaço? Tem um cansaço bem maior. E não importa, bicho, o quanto esse paciente ele descanse. Ele pode dormir a semana inteira. Aquele cansaço ele só vai aumentar. A gente chama de fadiga oncológica. Então, o exercício ele vai contribuir, inclusive, para isso, para diminuir essa fadiga oncológica dele. Caraca. Todos esses colaterais que a quimioterapia pode dar, o exercício pode diminuir, não é tirar, excluir. Algumas pessoas têm mais leve e acabam não sentindo mais, mas diminui-se esses colaterais que o tratamento pode dar. Professor, existe alguma contraindicação para paciente oncológico com relação ao exercício físico? Normalmente o paciente oncológico que é contraindicado, ele já nem vai. Ele já não chega para nós, ele já vai direto para a cirurgia até que ele vá melhorando o estado dele e ele possa fazer. Então, o médico, o Dr. Ricardo, tem o Dr. José, tem a doutora Idiala, quando encaminha o paciente, ele está apto para poder fazer Perfeito. exercício Já vai físico. com indicação, né? Já vai com indicação, né? Porque o paciente oncológico, eu tenho câncer, eu quero chegar aqui, quero fazer exercício. Não, pera lá. Perfeito. Vamos com calma. A gente não pode, assim, pular as etapas. Primeiro é um trabalho multidisciplinar. Eu não posso fazer alguma coisa que contrarie a prescrição do tratamento que ele está passando de quimioterapia, tudo. Precisa entender o que é. Eu tenho câncer. E você pode perceber. Se você perguntar para um paciente, ele não vai saber te explicar direitinho o que ele tem. Eu tô sentindo uma dor aqui, o médico falou que é isso. Daí, quando você conversa com o médico, é uma coisa completamente diferente. Outras vezes o tumor não é onde ele sente dor, é em outro local, e assim vai. Então, tem esses poréns. Perfeito. E, professor, me diz uma coisa. Que assim, por vezes, na atualidade, a gente não observa esse trabalho multidisciplinar como sendo uma realidade, né? Então, às vezes Ainda não é tanto. Às vezes tem um fisioterapeuta, ele não conversa com o profissional de educação física, e daí não se falam tão bem e por vezes deixam de aproveitar ao máximo aquilo que o paciente ou o aluno tem para entregar naquele momento, né? Qual que é a tua visão com relação a isso, visto que você trabalha no teu dia a dia de maneira multidisciplinar com diversos profissionais, vamos dizer assim. Cara, né? dá pra gente dizer que é uma rixa besta. É uma rixa besta isso daí, porque se você tá com uma rixa, não quero trabalhar com ele, cara, você não tá trabalhando com ele, você tá trabalhando para entregar pro paciente. E daí você vai deixar o teu ego, sei lá, qualquer outra coisa, impedir que você entregue o melhor pro paciente. E não é qualquer paciente, ele tá com câncer. Então, se você não consegue trabalhar com outro profissional para você poder entregar o melhor tratamento para esse paciente, para que ele consiga se curar o quanto antes, aí você tem que começar a repensar certos valores. Perfeito. Né? Muito Mas bom. assim, não existe isso, não tem problema de trabalhar com fisioterapeuta, nutricionista, é um trabalho complementa o É outro. até um privilégio, né? Você ter esse Claro. contato, essas Você reflexões. potencializa. Exatamente, né, o resultado. você aumenta o teu network, você sabe, você trabalha com um fisioterapeuta, com um médico, fazer, aquele cara, aquela moça, ela é fisioterapeuta, ele atende esse paciente, aquele educador atende, aquela nutricionista é especialista lá em oncologia. Perfeito. Né? Então, faz total diferença esse trabalho multidisciplinar, tem que ter isso, cara. Sem falar que você aprende muito com os outros, né? Claro, Poxa, todo mundo claro, tem... todo mundo tem uma experiência, às vezes ela tem
uma experiência com um paciente oncológico que eu nunca tinha ouvido falar. Às vezes ela atendeu pacientes oncológicos com tumores diferentes daquele que você já tem atendido. Então eu falei, nunca atendi um paciente com câncer, por exemplo, um câncer de pâncreas, por exemplo. Não, eu atendi, assim, assado, não sei o quê. Cara, isso complementa, isso agrega. E quem ganha com isso é o paciente. Todo mundo evolui, vamos dizer assim, de certa maneira, né? Com certeza. Eu falo isso até trazendo o exemplo nosso aqui. A gente convive tem alguns anos já juntos, eu, o André e o Fernando. Mas em especial desde que a gente começou o podcast, a gente convive muito, né? A gente tá casado no podcast aí, de certa forma. Já, sim. E, cara, o tanto que eu venho evoluindo por, às vezes, poder conversar com eles, pegar uma reflexão, uma experiência que eles tiveram eu não tive. Cara, o quanto isso permite com que a gente evolua de maneira geral é impressionante, né? Com certeza, cara. Com E certeza. o ponto de vista, né, de cada um, por exemplo, a gente lê, um exemplo, teve muitas coisas que a gente leu a mesma coisa. E cada um tem uma visão de um exatamente. Da mesma imagem aqui da Rebeca que tem atrás. Você vê dali, você vê daqui, eu vejo daqui. A gente vai ver coisas completamente diferentes. Você vai prestar atenção num detalhe da esquerda, outro da direita. Perfeito. E assim vai. Então a perspectiva sempre vai ver alguma coisa diferente do outro. Perfeito. A importância desse trabalho multidisciplinar justamente por essa diferentes tipos de perspectivas sobre o mesmo paciente, né? Exatamente. E pode agregar que muitas vezes com a nutricionista, que a gente trabalha lá, a Cássia, eu falo, Jean, ele tá com... Eu já assisti uma palestra dela na faculdade. Muito Da fera, Cássia? muito Cássia fera. Ela é impressionante, demais, né? Cara. A Cássia, nessa vez que a gente foi dar uma palestra, falando sobre a pré-habilitação pro grupo de médicos, né? Então, eu dei uma palestra falando sobre exercício no treinamento oncológico, na oncologia. Ela falou sobre a nutrição na oncologia e o Ricardo falou sobre a pré-habilitação, porque ele aplica para os pacientes. Cara, o Ricardo apresentou ali, deu tempinho. Eu apresentei ela, mas cara, ela é impressionante. Bicho, ela passou. A gente fez lá em meia hora, ela ficou 1h15, É impressionante, 1h15. Cara, ela é uma enciclopédia, né? Enciclopédia, cara. Se você perguntar para ela assim, de trás pra frente... Ela sabe, velho. Ela sabe, E ela tem um manejo, cara. Teve pacientes que não conseguiam comer por causa do sabor, dava enjoo, não descia. E ela, falei, cara, você precisa que esse paciente aqui, ele não tá conseguindo comer. Não, pode mandar para mim. Cara, você pensa às vezes aquela carne mais gordurosa, a gente fala assim, não, isso aqui não pode dar. Não, ela pegou um franguinho lá, acho que era sobrecoxa, não lembro agora, que era um pouquinho mais gorduroso, mas era mais palatável pro paciente. E ele conseguiu voltar a comer. Nem faz ideia, né? Tem coisas que é só expertise do... Tem alimento assim que você dá pra fazer, mas não vai. Mas agora tem outros que a gente acha que vai ser ruim, que às vezes que é um pouquinho mais gorduroso, assim, mas é mais palatável e ele consegue comer. Perfeito. Aí você tem que colocar na balança o que é melhor, ele comer ou ele não comer. Né? Ele comeu um pouquinho mais gorduroso, tem que ver também se é possível, né? Isso a nutricionista vai dizer, mas... Professor, é a mesma coisa extrapolar para nossa área, que nem tem diversos, imagino eu, exercícios que você cria ali, vamos dizer assim, adapta, ajusta para que naquele contexto ele faça muito sentido, né? Coisas que para quem vê de fora, por vezes, que não tem esse manejo profissional no dia a dia, não vai enxergar, né? Inclusive, você falou agora há pouco ali do HIIT, né? Do HIIT o paciente oncológico pode fazer. Olha só. Claro que pode, treinamento de alta intensidade intervalado. Mas tem que saber como que você vai colocar isso para ele. Não é correr numa esteira. Perfeito. Não é tiro. Você tem que saber adaptar isso daí para a condição dele. Treinamento para que ele ganhe condicionamento cardiorrespiratório. Mas é possível. Inclusive, um estudo que eu mais gosto ali, que é do JAMA Surgery, inclusive, eles colocaram esse protocolo de treino de alta intensidade para os pacientes oncológicos. Esse estudo era multicêntrico, Canadá, Espanha, Itália, onde eles englobaram todos esses centros assim para eles poderem avaliar a resposta do exercício físico nos pacientes oncológicos. Era coloretal o câncer que os pacientes tinham. Então, o grupo controle e o grupo de intervenção. Só que o grupo de intervenção recebeu apoio nutricional, psicológico, exercício físico e o grupo controle só orientações. Tem que comer isso, faz isso, tem que se manter ativo. O grupo que teve a intervenção multidisciplinar, nutricional, psicológico e exercício, teve, teve muito mais vantagem, muito melhor a cirurgia do que o grupo padrão. Perfeito. Quando a gente fala... Não, pode falar. Não? Para. Não, fala. Não, professor, que até anotei aqui para não esquecer.
É que nem a gente vê no dia a dia os professores e a excelência no atendimento e o cuidado e o aperfeiçoamento do ponto de vista teórico, né? Eu sempre vejo o professor lá sentado no sofá, ele sempre tá lendo artigo, né? Em inglês, você fica, caraca, o cara é brabo, né? Não, na inglês, live, calma. né? Não, ele abre em inglês, Ah, né? Por que entendi. que eu vou ficar me batendo É aqui isso. se o navegador traduz? É isso. Então, pra você ver como realmente tem profissionais que, de fato, são diferenciados, né? E partindo desse pressuposto, professor, até linkando com o que você estava falando, queria saber também que o professor passasse para quem está em casa acerca de cuidados que essas pessoas com câncer devem ter no dia a dia, tanto no exercício quanto de maneira geral na vida. Cuidados que elas possam vir a ter para que elas tenham, de certa forma, uma boa resposta a essa experiência que elas estão passando, que inclusive posteriormente possa fazer com que ela amadureça muito, né? Isso. Então, independente falar olhando aqui para a câmera, para você que tem algum familiar ou você mesmo está passando por algum diagnóstico de câncer, o exercício, a atividade física, ela é remédio para tudo. Obviamente, você não vai sair fazendo qualquer tipo de exercício, vai procurar a orientação do seu médico. Os médicos hoje, eles têm que ter consciência que eles precisam indicar o exercício para o paciente, né? Dependendo da condição física dele, vai começar com fisioterapeuta, vai passar por educador físico, é um trabalho multidisciplinar. Mas tenha ciência que ficar em repouso não ajuda ninguém, não ajuda a melhorar, só vai fazer com que a tua situação, o teu quadro clínico piore. Então, a atividade física, o exercício físico precisa estar na sua rotina, precisa fazer parte do seu dia a dia, da sua vida, para o resto dela. Agora não é mais, se preparou para a cirurgia, acaba ali, passou a cirurgia, está tudo certo. Não. Você quer diminuir uma probabilidade de uma recidiva, de um novo tumor, o exercício vai ter que continuar para o resto da vida. Isso que nem eu falei antes, não é mais uma opção, ele tem que fazer parte do tratamento. Perfeito, sensacional. Muito bom. Porque às vezes a gente fica, né, com essa preocupação de, o cara tá fazendo errado, né? Mas é melhor às vezes do que o cara tá parado, sedentário, né? Porque algum tipo de benefício ele vai ter, né? Vamos dizer, colocar num contexto da academia, né? Às vezes o cara tá fazendo lá uma série método roubado ali, né? Não tá fazendo aquela execução perfeita. Mas qual que é o contexto? Qual que é o objetivo, né? Às vezes, isso é importante, André, que você se falou. a pessoa ela tiver... Claro, ela não vai ter o mesmo grau de hipertrofia se ela estivesse fazendo certinho, mas vai ter um pouco. E para a capacidade funcional dela, talvez já seja o suficiente, né? Ela não vai hipertrofiar porque está sentando e levantando torto lá do banco, ela está fazendo um agachamento adaptado. Talvez, né? A gente julga muito ao pé da letra. Assim, que a né? gente julga, a gente não sabe a condição, por que ele está fazendo daquele jeito. E nós, educadores, como temos isso aqui, se a gente vê alguém fazendo errado, fala, misericórdia do céu. Só que o paciente oncológico, a gente não fica cuidando se ele está fazendo com uma postura correta. Perfeito. A gente não pode exigir que ele faça o roubo, né? Esse discurso vai acontecer normalmente, não tem como. Tá roubando, mas está trabalhando outros músculos. Ótimo. Perfeito. Quanto mais músculo ele estiver trabalhando, melhor. Alguma coisa tá melhorando, tá mexendo. Exato, ele tá mexendo. E você vai ver. Cara, uma outra paciente que sempre me chamou, a gente utiliza lá a escala de Borg, que é de 0 a 10 de dor. Essa paciente, ela tava com câncer de peritônio. Então, ela sempre chegava com uma dor de 8 a 10 de Borg. Caraca. 8 a 10, cara. Todo dia ela tomava morfina. E quando ela ia pro exercício, ela gostava de ir pro exercício, porque era quando a dor dela baixava. Caraca. Então a gente, eu não vou falar o nome dela, óbvio, né? Fulana, como é que tá essa dor hoje? Já tá entre 8 e 9, tá? Então vamos começar devagarzinho ali, que a gente vai aprimorando, vamos ver se essa dor vai passando. Ela sempre saía do treino com dor Borg 1 a 0. Que isso, cara. Ela sempre saía do treino com quase sem nada de dor. Então, era uma coisa que ela não faltava. Ela chegava, gente, tá doendo. Vamos, calma, vamos ali, vamos começar ali, já vamos tirar essa dor. E isso é fantástico, cara. Espetáculo, isso é fantástico. O exercício, ele tem esse poder, né, de ativar a nossa farmácia endógena, né, como o professor Luiz coloca, né? O exercício, ele tem essa função opioide, né, de reduzir as dores. Então,
só benefícios, né? A parte anti-inflamatória, né, que o músculo pode trazer. Muito bom, Isso mestre. mesmo, Que isso, hein? Sensacional. Galera, tem mais alguma dúvida? Olha, depois dessa aula aí... O mestre veio dar uma aula Imagina, aqui, que massa. Sensacional. imagina. Deu Muito uma bom. aula aí. Então, galera, para você, né, que tá passando por essa situação delicada, talvez, né, de recente diagnóstico de câncer, mantenha-se uma pessoa com fé, com esperança e principalmente não desista, busque, continue lutando. Isso. Não é o fim. Não é o fim, óbvio não que é o não, fim. né? Nós estávamos falando aqui mais cedo sobre essa busca incessante pela questão ainda da estética. E muitas vezes nós perdemos a real noção das coisas que são importantes na nossa vida. Exato. Como um sentar e levantar sozinho, como poder ir ao banheiro, como poder carregar suas compras, subir uma escada, entrar e sair do carro. Valorize essas pequenas coisas do teu dia a dia se você hoje consegue fazer. Não parece nada, né? No dia a dia, que é cotidiano. Mas a partir de quando você fica debilitado, você começa a ver o valor das pequenas coisas. Cara. A partir do momento que você perde algo nesse sentido, você passa a dar um valor imensurável, algo que não tem preço. Então, cuide da sua saúde. Se você não tem câncer, não é a tua situação, tomara que não seja, Graças a Deus. continue cuidando da tua saúde. Busque, faça exercício. A gente sempre fala, né, nessa questão de criar reserva, porque se você estiver bem condicionado e tiver que passar por uma situação dessa, com certeza vai ser aquele jardineiro, como é? O guerreiro. Jardineiro na guerra. Não, aí não dá, aí não dá. Não, vai Daí ser- vai tá fraco. não. Vai Manda, ser- vai tá Guerreiro na Vai jardim. ser um guerreiro no jardim, vai estar preparado para enfrentar a situação. Então, o exercício físico ele tem esse poder de te preparar, parabenizando o Dr. Ricardo também, né, que atuou com você Pioneiro. pela iniciação desse projeto de trazer um profissional da educação física junto para enfrentar esse tratamento ao câncer. Tomara que essa iniciativa acometa outros lugares, outros médicos. Sirva de inspiração que sirva pros de outros, que não inspiração, pare esse de trabalho exemplo, aqui. que possa chegar à rede pública. Eu acho que mais parcerias. é muito importante, né? Nós temos na nossa Exato. cidade a academia municipal, que esse projeto possa crescer também para usar com esse intuito, né? De não só voltar para a questão estética. A gente fala muito sobre isso, bate na tecla sobre a questão da saúde. Nós gostamos de trabalhar com atletas, mas nós não trabalhamos só com o atleta de nível amador, recreativo, profissional. O atleta do dia a dia também, né? É muito importante a gente falar isso. É o cara que tem que vencer todo dia a sua batalha. E o exercício, ele tem esse poder, né? E a gente está com um projeto ali também de começar a levar isso para dentro do hospital, para mostrar para os outros médicos os benefícios que esse trabalho agregam para o paciente, né? Para que outras áreas, a cardiologia, a cardiorresp, todas as outras ali, saibam que o exercício, isso, assim, ó, putz, preciso do exercício. Perfeito. Tem que ter O exercício, ele consegue dar uma resposta melhor para o meu paciente, seja ele de qual área for. Então, um E, exercício... professor, algo extremamente relevante também é o professor, por vezes, ministrar capacitações, né? Cursos para outros profissionais, né? Até que no podcast tem muitas pessoas que estão na graduação, que nem o professor deu uma aula aqui, pro pessoal é um prato cheio. Não, imagina. Então o pessoal vem aqui, vai ter esse degusto, vai experienciar desse conhecimento e vai, por vezes, querer mais, né? Então, Claro, cara. seria bem bacana, né? Lógico, é uma área que eu tenho noção que assusta. Assusta e você fica com um pouco de pé atrás porque o paciente, ele é mais delicado. Tem certos... como é que dá para colocar? Características assim que você precisa ter um cuidado muito maior. Então, assim, não precisa ter medo. Eu sei que é graduando em educação física, ou mesmo professor. A diferença que você pode fazer na vida dessa pessoa vai muito além do que você imagina, né? A funcionalidade que você pode trazer de volta para esse paciente, um simples caminhar, um simples passeio com a família, tomar banho sozinho. Então, cara, isso não tem preço. Então, vale muito a pena também se
Às vezes vai inspirar algum outro professor de educação física também a começar mesmo a atender Com o certeza. paciente oncológico. A E gente isso é até chama a fantástico. atenção, né? Principalmente para os profissionais de educação física, porque muitas Tem vezes os muita médicos, eles deixam de trazer o profissional de educação física porque o profissional de educação física ele não passa aquela confiança que deveria. Exato, Né? Então, exato. pô, não deveria, falando sinceramente agora, né? Hoje na posição de ter estudado muito acerca da fisiologia do exercício, quando você recebe, você que é educador físico, né? Que tá aí, às vezes, recém-formado, se você recebe um paciente com uma determinada doença e você fica com medo da prescrição, é porque, como diz o Luiz, as respostas que você busca estão nos livros que você não leu. Então, você tem que estudar acerca da Exato. fisiologia, porque a fisiologia é igual matemática. É 2 mais básica. 2 é 4. Se você sabe o porquê você está prescrevendo aquilo, as respostas fisiológicas que aquele exercício vai promover, então você não tem que ter medo se o paciente ele é oncológico, se ele é cardiopata, se ele é obesidade, se ele é hipertenso, porque você conhece as respostas que o exercício vai promover. Então, não deixe de estudar, fisiologia é muito importante, leve isso a sério. A estética é importante, de novo, a gente falando, né? Porque mexe com a questão da autoestima da pessoa. Mas conhecer as respostas fisiológicas que o exercício promove no organismo, você treina qualquer pessoa, né? Exatamente. Perfeito. Exatamente. Então é isso, professor. Vamos deixar aqui nossa lembrancinha para você. Bacana. Muito obrigado pela tua Obrigado. presença. A gente Singelo, agradece muito mas de coração. Obrigado. ter compartilhado bola. os seus conhecimentos conosco. Eu que agradeço esse convite, que não aconteceu numa outra vez, por erro de comunicação. Erro de comunicação, mas tá tudo certo. Tá Tá Muito perfeito. obrigado. Eu agradeço muito o carinho, o convite de vocês, poder estar falando sobre um assunto que é pouco falado. Porque verdade. a gente não vê educador físico nem ajudando, nem participando do tratamento do paciente. Então, que isso possa abrir, às vezes, a mente de outros profissionais, assim, para que trabalhem junto com o paciente oncológico, porque é uma área que necessita de mais profissionais, com toda certeza. Show de bola. Muito obrigado pela Eu sua que agradeço. participação. Agradecer aos nossos queridos patrocinadores Sempre. Go Coffee, lá da Coronel Bittencourt, Show de bola. Página 1 Digital e Primor Comunicação Visual. Vocês são a base para tudo isso Incríveis. acontecer, Agradecendo a tá, Lai pessoal? também, né? Nos nossos bastidores, Nossa a Plano Laizinha, B, publicidade. a Plano B. Plano B. Isso A aí. melhor que faz, É que plano faz B. com que nós possamos estar aqui sendo Plano B ou extremamente plano bem B? divulgados, pessoal. Plano B. Ah, então é plano, Plano B. B. isso. B-E. Achei que Plano era B. em inglês. Ah, daí tinha que ter mais um. B. 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 Como é que fala? A, B. Galera, muito obrigado pela sua atenção. Você que ficou até aqui, não deixe de curtir, compartilhar, comentar. Que tipo de profissional que você gostaria de ter aqui conosco, de assistir? Deixa aí nos comentários, siga nossas redes sociais, siga o professor Giancarlo, siga o Dr. Ricardo e bora treinar, galera. Bora um abraço treinar. e até Bora. Aquele abraço. Obrigado, a próxima. valeu. Tchau. Tchau.